porque Deus tem sido misericordioso na vida dela, na vida dos seus familiares. Então nós chamamos a atenção por alguns momentos. Não será demorado este culto, mas haverá o louvor, haverá a mensagem. E se todos nós colaborássemos, é importante para esse momento. E nós estaremos aqui agradecendo em primeiro lugar pela vida que Deus tem concedido a Dona Maria, por tudo aquilo que durante os anos Deus tem feito e está fazendo na sua vida. Nós vamos ler o Salmo de número 90, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Especialmente o verso 1 que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. E a prova disto é que nós estamos aqui comemorando mais um ano de vida da Dona Maria Salgado. E ela deve ter aqui, quantas gerações já estão presentes? Me ajudem aí, os familiares. Quantas gerações estão aqui da família? Três gerações estão aqui, né? A partir da Dona Maria. Então a prova maior de que a palavra de Deus é algo realmente extraordinário e verdadeiro é que Deus tem sido 4? Com ela é 4. Com ela é 4, né? E Deus tem sido misericordioso quando diz que Ele tem sido do Senhor em geração. É nesta certeza, na alegria de que Deus tem sido esse refúgio, foi e tem sido na vida da Dona Maria, é que nós estaremos louvando e bendizendo o seu nome. Nós vamos cantar o hino 338, ele é muito conhecido. Quem souber nos ajude. Eu sei que a maioria não tem inário, mas ele é um hino que está agradecendo pelas bênçãos recebidas. Vamos ficar de pé para cantarmos esse hino. Nossa ação, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos, dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois serás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste eternidade, é a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, que fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai,
Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o teu nome e reconhecendo a tua misericórdia de geração em geração, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu amor, reconhecendo a tua graça. Por isso queremos, ó Pai, te agradecer por mais um ano de vida que tu concedes à irmã Maria, por tudo aquilo que tu tens feito em sua vida, por tudo aquilo que tu tens para realizar também através dela. Que nós estamos aqui exaltando e bendizendo o teu nome, porque tu esteves todos esses anos com ela, fazendo dela um vaso de bênçãos para a honra e glória do teu nome. Por isso, ó Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque em Jesus Cristo nós conhecemos a verdade e, acima de tudo, recebemos a tua graça e teu amor. Recebe este culto que ofertamos a ti, de gratidão, de alegria, de reconhecimento do teu poder. Fica conosco e com cada vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Deus, nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos? Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro de laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos livrou, e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vou chamar o pessoal do conjunto. O Senhor foi muito bondoso em proporcionar a minha avó mais um ano de vida, né? E nós estamos com os nossos corações alegres e a gente quer continuar o louvor ao Senhor agora de uma forma cantada. E o primeiro cântico que a gente vai cantar, ele fala da grandeza que o Senhor tem, né? Da soberania que o Senhor tem. E ele fala que apesar do Senhor ser majestoso, ser soberano, apesar dele ter criado tudo que existe, né? E principalmente a nós, ele se importa conosco, né? Mesmo com os nossos erros, aquilo que a gente faz de errado, que às vezes desagrada a ele se importa conosco. É o que fala a música, tá? Eu gostaria que cada um estivesse prestando atenção no que diz a mensagem desse cântico.
Bom, eu vou pedir o pessoal para ficar de pé, os que estão sentados, tá? Pra gente cantar novamente essa música. E o pessoal do conjunto aqui na frente é só para auxiliar, tá? Mas é para todo mundo cantar, aqueles que souberem, vamos soltar as nossas vozes. Aqueles que puderem ficar de pé, eu vou ficar de pé também, tá?
Deus, a gente vê que nós não somos nada e que nada podemos fazer sem Deus, tá? E quanto mais a gente aproxima de Deus, a gente vê nele o exemplo de perdão, né? Vê nele o exemplo de amor, como a gente deve amar o nosso irmão, tá? Gostaria que você estivesse prestando bastante atenção na mensagem que tem essa
todo mundo conhece, dispensa qualquer apresentação, mas para Dona Maria aí, né, um neto seminarista, né, que veio de Campinas aí para se alegrar juntamente com ela, com toda a sua família. Então nós passamos a palavra ao Anderson, neto da Dona Maria e seminarista da nossa igreja também. Bom, para mim é duas alegrias. A primeira é porque eu nunca falei diante das câmeras, né? Então é uma alegria para mim estar diante das câmeras. Mas a verdade é que nesse dia em que minha avó comemora mais um ano de vida e nós podemos reunir um pouco da família, dos amigos, né, daqueles que às vezes estão sempre conosco, né, o pessoal, um pouco dos que estavam cantando são netos também, né, tá tocando também netos. E para mim isso é um motivo de alegria, poder ver que a família está aí reunida. Eu sei que é um pouco difícil prender atenção nos casos desses assim, né? Porque na verdade todo mundo às vezes quer conversar, quer bater um papo, pôr as fofocas em dia, né? Pôr os acontecimentos da novela em dia. E eu sei que é difícil prender a atenção das pessoas por esse período, mas eu gostaria de chamar, por alguns instantes ao menos, que a gente estivesse meditando um pouquinho, estivesse refletindo, estivesse fazendo da palavra de Deus um alvo, fazendo da palavra de Deus uma luz, um caminho para nós trilharmos. Eu prometo, são 9h20, eu prometo que até a meia-noite estarei terminando. Ninguém se desespere, tá bom? Todo mundo vai poder dormir hoje. Até amanhã todo mundo chega em casa. Eu fico pensando, talvez, de que umas questões mais difíceis que existam hoje, de que os atributos mais difíceis que há para alguém ter, chama-se fidelidade. Talvez essa palavra assuste alguns, talvez essa palavra provoque risos em outros, mas a verdade é que é difícil, principalmente nas circunstâncias de hoje, no século de hoje, é difícil se ter fidelidade. É difícil se ter fidelidade numa lista de coisas. É difícil ser fiel, porque isso implica, isso dispensa algumas prioridades muito importantes, o que muitas vezes nós não estamos dispostos a praticar para sermos fiéis. A palavra de Deus, durante todo o seu trajeto, desde Gênesis ao Apocalipse, ela frisa bem a ideia da fidelidade, principalmente a fidelidade de Deus. Ela diz desde Gênesis ao Apocalipse que fiel é o Senhor, que a fidelidade de Deus dura para sempre, que a sua misericórdia, a sua fidelidade são de geração em geração. Enfim, de Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus fala da fidelidade dele. Fala de como Deus é fiel em seus propósitos, como Deus é fiel naquilo que ele planeja, naquilo que ele destina, naquilo que ele arquiteta. Portanto, nós concluímos que ter fidelidade e ser fiel é importante. A partir do momento em que nós assumimos um compromisso e não somos fiéis, nós estamos descumprindo a nossa parte do compromisso. Nós vamos ler um texto, eu sei que quase ninguém trouxe Bíblia, a não ser talvez o pessoal do conjunto. Nós vamos fazer a leitura para que todos possam acompanhar. Na carta da Revelação, o livro de Apocalipse, a carta que o anjo escreve à igreja em Esmirna. Nós gostaríamos de chamar a atenção de todos para a leitura, principalmente para que vocês estejam acompanhando com os ouvidos, estejam ouvindo aquilo que o que morreu e reviveu, escreveu à igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor não receberá o dano da segunda morte. É um texto extremamente interessante, e são acontecimentos que nós precisamos de observar nesta carta.
São versículos que nos chamam a atenção para algumas coisas do nosso dia a dia, daquilo que nós vivemos diariamente, daquilo que nós vamos à escola, ao trabalho, ao serviço, à vizinha, ao amigo, daquilo que nós vivemos diariamente. Essa carta nos traz algumas recomendações extremamente importantes, extremamente vitais para a nossa vida cristã, a nossa vida diária, a nossa vida afetiva, a nossa vida conjugal, a nossa vida escolar, a nossa vida profissional. Enfim, esse texto nos traz algumas considerações muito importantes para a nossa vida. A primeira dessas considerações está no versículo 9, quando Jesus diz a João para escrever, e diz a ele: eu sei as tuas obras. Existe uma outra tradução, a minha corrigida e revista, existe a corrigida e atualizada, revista atualizada, que diz que conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Desculpa, eu sei as tuas obras. Isso nos dá uma ideia de um Deus presente. Isso nos dá a ideia de alguém que está presente. Na verdade, nós só sabemos alguma coisa quando nós estamos presentes, quando nós temos áreas da situação. Eu poderia dizer que eu não sei o que está acontecendo no exato momento lá no Kuwait ou no Iraque, a não ser que eu por acaso ligue a televisão e no horário desses agora dê um plantão do Jornal Nacional informando alguma notícia, que explodiu alguma bomba lá. Mas caso contrário, eu não sei o que está acontecendo no Iraque ou no Kuwait. Por quê? Porque eu não estou lá, eu não estou presente, eu não convivo lá, naquele lugar. Mas é muito interessante o verbo que Jesus Cristo usa. Ele diz, eu sei, eu conheço. Dá uma ideia, dá um sentido de que Jesus é presente no meio de nós. E que Ele não é um Deus distante, como muitas vezes algumas pessoas fazem a figura de Deus. Um Deus que está distante e Ele sabe castigar e abençoar. Castigar e abençoar. Mas ao contrário, a palavra de Deus diz que Ele é presente no meio dos homens. E que Seu Espírito Santo está entre os homens. E que Ele conhece os homens. Ele não é alguém distante, mas é alguém próximo de nós. É alguém que está tão próximo de nós que Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas tribulações. Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Ele está tão próximo que Ele é capaz de julgar você e Ele é capaz de lhe dar a mão para ajudar você a se levantar. Este é um Deus próximo, porque Ele diz, eu sei as tuas obras. O versículo 10 diz, não temas das coisas que hás de padecer. É uma segunda coisa muito interessante. Dificilmente alguém que tenha, entre aspas, eu vou usar uma palavra conhecida de nós, entre aspas, alguém que tenha moral, ou alguém que não tenha moral, poderia dar esse tipo de conselho. Geralmente nós vemos as pessoas darem todos os tipos de conselho. E essa aqui é uma palavra exortativa de Jesus Cristo. Quando Ele diz, não temas das coisas que há de padecer. Não tenha medo. Já não sofra por aquilo que você vai padecer. Não sofra por aquilo que você vai passar. Essa é a palavra de alguém que é Deus. De alguém que é Senhor dos senhores. De alguém que, como diz a música, é o Rei dos reis. Não é a palavra de alguém que está tão fraco quanto nós, que está tão abatido quanto nós. Mas é a palavra de alguém que foi morto e, como diz o versículo, reviveu. E é essa palavra desta pessoa, Jesus Cristo, é que diz, não temas, não tenham medo, não sejam fracos, não abandonem a guerra antes de darem o primeiro tiro, sejam fortes, resistam à tribulação que virá a vós. Resistam àquilo que vocês vão passar. E quem diz isto é Jesus Cristo. Talvez se fosse o conselho de alguém que talvez estivesse na mesma situação como nós, talvez a gente não daria tanta atenção assim. E na verdade nós às vezes não damos atenção. Muitas vezes uma pessoa, um amigo, uma palavra amiga chega até nós e nos diz, olha, sede firme, fica firme nessa, eu sei que é duro, mas resista. Mas aqui é de alguém muito especial. De alguém que primeiro está no meio de nós. Porque Ele diz, eu conheço vocês. Segundo, é alguém que não é alguém tão simples assim.
mas é alguém que é o primeiro, porque ele estava desde a criação, e é o último, porque não haverá fim para ele. É aquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Jesus Cristo. É esse homem que diz: não temas, resistam, sede fortes e fiéis, aguentem. Um pouco antes dele morrer, ele disse aos discípulos, em algumas das suas palavras de finalização, quando ele estava para morrer, ele disse: não temais, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não por uma, mas 2 e 3 vezes ele aconselhava, ele exortava, ele animava os seus discípulos. Porque ele sabia das nossas situações. Ele conhecia. Ele havia sido homem como nós. Homem de carne e osso. Que havia sentido as coisas. Sabia que os homens haviam de passar por necessidades, tribulações e angústias. Mas ele diz: não temas. Sede fortes, sede vigilantes, sede firmes. O versículo 10 ainda traz uma promessa. E eu denominei de promessa de ouro. É o tipo de promessa que não acontece todo dia. Né? Existem as promessas bem parecidas na época das eleições. O político promete casa no céu, lancha e casa de praia, alguma coisa do tipo. Mas esse aqui é um tipo de promessa que não acontece todo dia. E não é qualquer pessoa que pode fazer. Só alguém que é o Rei dos Reis. Alguém que era morto e ressuscitou. Que pode fazer esse tipo de promessa. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo toca num ponto que nós falamos no começo. Ele toca no ponto mais crucial do compromisso cristão. Fidelidade. Ser fiel implica em pelo menos 3 coisas básicas. Ser fiel a Deus, ser fiel ao que Jesus ensinou, implica basicamente em 3 coisas. A primeira delas implica em renunciar aos valores deste mundo. Tenho a certeza que para ser fiel a Deus, muitas vezes, nós precisamos de renunciar aos valores deste mundo. Eu não digo renunciar a este mundo, porque eu não gostaria de fazer ninguém aqui ser um alienígena, um ET, mas renunciar aos valores, aquilo que o mundo ensina, aquilo que é apregoado e que muitas vezes consideramos certos. Ser fiel a Deus, primeiro, implica em renunciar aos valores do mundo. Segundo, implica em perseguição. Muitas vezes, ser fiel a Deus, muitas vezes, praticar essa promessa de Deus, implica em perseguição. Implica em perseguição familiar. Às vezes, a própria família. Implica em perseguição na escola, no trabalho. Implica em perseguição, às vezes, no seu próprio meio onde você vive. Porque isso lhe custa. No começo do século, no começo do milênio, da era cristã, é chamado começo da igreja primitiva, algumas pessoas pagaram caro porque foram fiéis. Eu só lembro, não que eu só lembro, eu lembro de uma mulher chamada Perpétua. E era uma moça muito rica e que havia se convertido ao cristianismo. E começou então a perseguição romana. Começou a perseguição dos romanos aos cristãos. E disse que naquela época as pessoas estavam sedentas para provarem a sua fé. Então elas eram atiradas aos leões, às feras, elas eram esquartejadas, eram cortadas, eram colocadas em rodas de faca. E essa Perpétua foi jogada por mais alguns amigos. Dois amigos dela imediatamente foram mortos. Houve uma outra mulher que precisou ajudar o guarda a se matar. Porque o guarda não tinha coragem de matar aquela mulher. E Perpétua, houve um caso muito interessante. Quem ficou incumbido de matar Perpétua foi um touro selvagem e bravo.
E disse que aquele touro foi no rumo de Perpétua. E na primeira que ele deu, ele lhe rasgou o ventre com uma chifrada. E a ergueu no alto. E ela ainda estava. E precisou que o guarda a matasse. Para que diminuísse o seu sofrimento. Isso é um pouco, não de lenda, mas é um pouco da história verdadeira de que aconteceu àquelas pessoas que foram fiéis. Segunda coisa, ser fiel implica perseguição. Agora, a terceira e mais importante coisa é o que diz a palavra de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade a Deus implica em vida eterna. A fidelidade ao que Deus ensinou implica em vida eterna. Quando somos fiéis, quando permanecemos firmes, quando não nos deixamos subornar e vender por outras coisas, mas quando colocamos os ensinos de Jesus, quando colocamos a verdade, quando somos verdadeiros, a nossa recompensa é a vida eterna. E talvez a consequência mais importante para mim seja essa. Quem é fiel terá a vida eterna. Eu concluo dizendo de que talvez, principalmente os filhos, os parentes mais próximos, a dona Ana que está conosco, né, uma antiga vizinha nossa, talvez ela pudesse ser uma das pessoas que nos falasse de como foi o sofrimento, principalmente da primeira geração, da segunda geração. Eu já sou da terceira geração, né, sou parte dos netos. E a verdade é que talvez houvesse muito sofrimento na vida da minha avó. Talvez houve, e o meu talvez aqui não é uma questão de dúvidas, mas já uma questão de certeza. Houve muito sofrimento, muita dificuldade. Às vezes a própria pobreza impediu de coisas melhores. Mas todos os filhos se criaram. E uma coisa talvez eu tenha que admitir. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar do pouco dinheiro, apesar das não facilidades que essa família teve, especialmente a minha avó, pelo menos desde quando ela conheceu a Jesus, ela tem sido fiel. Pelo menos desde quando ela conheceu a palavra e entendeu o amor de Deus para a sua vida, ela tem sido fiel. Talvez isso já faça uns 50, 40, 30, não sei quantos anos. Eu chuto mais ou menos uns 45, 50 anos atrás. Já é um bom tempinho, isso é quase 4 vezes a minha idade. Ela tem sido fiel. Ela tem perseverado. E a palavra de Deus diz que isso implica, naturalmente, em vida eterna. Jesus elogia a igreja de Esmirna porque ela estava sendo fiel. E ele diz que aquela igreja não passaria, versículo 11, não passaria pelo dano da morte, ou da segunda morte. Que nós, neste momento de alegria, de festa, de aleluias e de parabéns, possamos ter ao menos uma coisa nas nossas consciências, nas nossas mentes, de que o que vai importar no dia final será a nossa fidelidade. O que vai ser medido vai ser o tamanho da nossa fidelidade. O quanto fomos fiéis. E eu agradeço a Deus pela vida da minha avó, principalmente porque ela serviu de testemunho
E eu diria que, por tabela e consequência natural, através dela, dou graças a Deus por ter nascido num lar cristão, pelas consequências. E eu dou graças a Deus por isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos colocar de pé e orarmos. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todas as coisas e te rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor é digno de receber. Nós te agradecemos em especial, Senhor, por mais um ano que o Senhor deste à minha avó. Nós te agradecemos porque, em meio a tanta tribulação, tristezas, angústias, descrenças, desânimos, o Senhor a sustentaste até o presente momento. E por isso nós somos gratos, Pai, porque nisso reconhecemos a Tua honra e o Teu poder. Te pedimos, Pai, ajuda-nos em nome de Jesus Cristo a sermos fiéis, a sermos pessoas verdadeiras da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a entendermos cada vez mais o Seu amor. E que a minha avó possa ser, Senhor, um espelho para os seus filhos, para os seus netos e também para os seus bisnetos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te rendemos graças por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser.
Os filhos presentes, rapidamente aqui, por favor. É uma oportunidade muito rara, né? A família toda está reunida. No mundo de tanta desintegração dos lares, da família, esse é um momento de grande raridade nos lares, nas famílias. Então quero que os filhos e filhas, todos que estiverem presentes, por favor, eu Paulo, rapidamente aqui, todos que estão presentes, os filhos. Todo mundo? Aí? Os presentes são só esses, né? Tá aqui. Nós vamos cantar. Não, tem mais. Tem essa ali. Nós vamos cantar Um Ano Mais de Vida. Foi. Aí ele pegou o machucado. Dona Maria, morreu. Ela saiu abraçada com ela. Hoje vai de lá, pai, ó. Hoje vai de lá, ó. É de cá. Vou bater.
cara de pescador. Agora começa a pôr um sorriso aqui. Aí, posto sério, não sei o que é. Aí, valeu. Oi, dona Maria. Aí, olha pra cá. Senta aqui, ó. Aí, ficou sério. Aí. Aí, um clarão desse aí, né? O bigode mexendo, né? É, igual assim, né? Isso aí. Vou fazer a matinha aqui, ó. Aqui, ó. Mais pouco menos. Nossa. Vê que maravilha. Tá vendo uma dessa? Não filma não. Não filma não. Nossa senhora, vai matar aqui. Patinho. Vem, vem, essa aqui é sua. É escondido, hein, Alvin? Pegou até o prato, hein, senhorzinho? Deixa eu comer. Esse aqui como é que eu, ó. Aí, deixa eu comer bolo, né? Aí. Não adianta fugir não, Alvin. Aí, o Jacinto. Aqui, ó. Ficou mais do que eu também. Eu, né? Ó, eu. Quer comer? Aí. É meu. É seu, né? Valeu. Ele tá escondendo lá, tava filmando, ele tá escondendo. Não adiantou não, velho, peguei aqui. É, o cadê ali, ó? Olha lá. E ele ficou lá em casa. Aí, dá um sorriso aí. Meu copo da senhora. Vamos ver o que mais. O alho, pegou um close do alho? Aí. Sai som aí, ô Theo, sai som? Sai, ué. Então aí, ó. Alho, depois dá aquele beijo suave, um alhinho, um alho. Falou em casamento, eu queria se derrete Cebola. todo, viu? É. Esse aqui que eu dei, ó. É, né, Alvin? Eu sei que é seu, Não filho. paga não, pode pegar. Aqui a dona Valdemir, aqui é um pouquinho. Pode pegar. Mas é. Chamando, velho. Quem? Mandou só o telefone dela. Ah, nós dois? Ah, vai. Aí. Não, vai casar ao 20, hein? Ao 21. Tá mostrando o neném dele. Cadê o neném? Tô vendo. Gostei.
Gostei dela. E ela toca na boca da gente. Vem, nenenzinha. Dá um pedacinho. Ah, uma menininha bonitinha. Lorena. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Não, dá assim. Dá uma tidinha, ó. Tem que comer. Aí, ela escondia de mim, não cantou não. Faz isso não, Leão. Pronto aí. Nossa, aí. Já filmei todo mundo. Passava só vocês duas lá escondidas aqui. Bateu uma lá, Bel. Filma os dois. E aqui não tá. E você mora naquela casa? Não, aquela casa.